Eu estava com o rosto ardendo de sol e de cansaço quando tudo começou. A Kombi branca da paróquia estava abarrotada de cestas básicas, e o cheiro de arroz, óleo e feijão misturava com o esgoto aberto do Jardim Ângela. Crianças correndo descalças, cachorros magros fuçando lixo, funk estourando em algum barraco. Eu descia as cestas com pressa, segurando a batina para não arrastar no chão sujo. Não era compaixão que me movia. Era vontade de ser visto como o padre valente que entra onde ninguém entra. De repente, o fluxo da rua pareceu parar. 3 homens se aproximaram devagar, todos armados, boné abaixado, olhar pesado. Um deles, o que vinha no meio, tinha tatuagem no pescoço e uma cicatriz cortando a sobrancelha. Ele cuspiu do meu lado, bem perto do meu sapato, e falou com deboche: "Padre, você acha que vem aqui fazer caridade e ninguém vai cobrar nada? Aqui quem manda é o PCC, não é seu Deus." Eu senti o sangue ferver. Em vez de prudência, nasceu em mim um orgulho que eu confundia com fé. Endireitei a coluna, apertei o crucifixo no peito e respondi, com a voz firme, mas cheia de arrogância: "Deus está acima de qualquer facção. Vocês não me assustam." Eu queria que quem estivesse olhando pensasse: esse padre é corajoso. Não medi consequência, não pesei palavra, não considerei que ali eu não controlava nada. O líder, o tal do Marquinhos, me olhou com um misto de raiva e surpresa. Então riu, uma risada seca, sem humor. Sem aviso, veio o tapa. Um tapa tão forte que vi estrelas. Meu corpo virou junto com a cabeça. O gosto de sangue apareceu na boca. Ouvi alguém gritar mais ao fundo, uma criança chorando, e uma mulher dizendo: "Deixa o padre, Marquinhos." Mas ele não deixou. Me segurou pela batina, me empurrou para frente e murmurou no meu ouvido: "Hoje você vai aprender que aqui Deus não manda em nada." Fui arrastado até um carro velho, um sedã escuro com vidro rachado. Me empurraram no banco de trás, entre 2 homens armados. O cheiro de cigarro e álcool era tão forte que dava enjoo. A porta bateu, o motor roncou, e a favela começou a passar rápida pela janela, como um filme distorcido. Tentava rezar um Pai Nosso, mas as palavras saíam mecânicas, como se eu estivesse decorando para uma prova. Tudo em mim tremia, mas eu ainda tentava me convencer de que eu estava ali em nome de Deus, que Ele tinha a obrigação de me proteger. No fundo, porém, um medo gelado começava a rasgar aquela imagem de padre intocável que eu carregava. Meu nome é Augusto, mas quase ninguém me chama assim. Sou o Padre Augusto. Durante muito tempo, achei que esse título era uma espécie de escudo sagrado. Eu vinha de uma família tradicional de São Paulo, daquelas que gostavam de dizer que tinham berço. Meu pai era advogado, minha mãe, professora. Cresci em colégio particular, missa bem arrumada aos domingos, gravata, sapato engraxado. Quando decidi ir para o seminário, fui enviado para estudar na Europa. Passei anos em corredores silenciosos, bibliotecas imensas, livros grossos de teologia, latim, filosofia. Aprendi a falar bonito sobre Deus, a citar autores famosos, a discutir doutrina. E, sem perceber, fui construindo dentro de mim a ideia de que eu sabia mais sobre Deus do que o povo simples que mal sabia ler. Quando voltei para o Brasil, voltei como quem retorna de uma grande formação. Esperava ser recebido como padre culto, preparado, refinado. Fui enviado para uma paróquia de classe média, missas bem organizadas, coroinhas alinhados, coral afinado. Meus sermões eram bem escritos, cheios de termos teológicos. As pessoas elogiavam: "Padre, que homilia profunda." E isso alimentava um orgulho silencioso. Eu olhava meio torto para aqueles padres que se envolviam demais com a comunidade, que se sujavam de barro, que deixavam o povo falar demais na missa. Dentro de mim, eu julgava: isso é falta de formação. Estão vulgarizando a liturgia. Caridade, para mim, era algo controlado. Separar roupas para doação, organizar campanha de inverno, tirar uma foto, fazer uma oração e voltar para o conforto da casa paroquial. Eu não conhecia o cheiro da favela, o medo de bala perdida, o barulho da madrugada em barraco de madeira. E, para ser honesto, eu nem queria conhecer. Só que, depois de alguns anos, a diocese decidiu me transferir. Disseram que eu seria enviado para uma região mais pobre, mais desafiadora. No começo, me senti ofendido. Depois, transformei aquilo num projeto pessoal. Eu seria o padre que iria civilizar os pobres com a fé. Era assim que eu pensava, mesmo sem admitir em voz alta. Quando cheguei na nova paróquia, na periferia, senti logo o contraste.
A igreja pequena, as paredes descascadas, o som da rua entrando pelas janelas, crianças correndo pelo pátio. Alguns irmãos de batina já estavam ali há anos, com a cara marcada de sol e o sorriso fácil. Entravam e saíam das casas, ouviam histórias, tomavam café coado em copo de geleia. Eu olhava aquilo com certo desprezo silencioso. Para mim, era perda de tempo. A missão verdadeira, eu acreditava, era a confissão bem feita, a missa bem celebrada, a doutrina bem pregada. Conversa na calçada eu chamava de pastoral vazia. Mesmo assim, comecei a ir nas favelas. Mas não por amor. Eu ia porque isso me dava uma imagem de coragem. Queria que as pessoas dissessem: o Padre Augusto não tem medo de nada, vai em qualquer lugar. As primeiras visitas foram sempre rápidas. Eu chegava, entregava a cesta básica, fazia uma oração decorada e logo voltava. Mal aprendia o nome das pessoas. Tudo era programado, cronometrado. Minha batina podia até sujar um pouco, mas o coração continuava limpo de envolvimento. Eu não queria me misturar. Eu queria ser admirado. Lembro de uma vez em que um senhor simples, morador de um barraco de madeira, tentou me explicar a luta dele com o vício. Ele falava devagar, com vergonha, dizendo que não conseguia largar a bebida, que tinha medo de perder a família. Em vez de parar para escutar de verdade, eu respondi com frases prontas: falta de força de vontade, meu filho. Reze mais, confie mais. Ele abaixou a cabeça. E eu fui embora acreditando que tinha orientado bem. Hoje, quando penso nessa cena, sinto vergonha. Naquele tempo, porém, eu só via a minha própria competência. Essa mistura de orgulho e inconsciência foi me afastando das pessoas sem que eu percebesse. Na paróquia, os funcionários me obedeciam, mas tinham medo de mim. Eu era rígido, exigente, impaciente com atraso, duro com qualquer erro. Alguns fiéis deixaram de ir se confessar comigo porque diziam que eu era frio demais. Eu interpretava isso como sinal de que eu era firme, fiel à doutrina. Não percebia que estava ferindo pessoas em vez de cuidar delas. Até dentro da minha própria família, o distanciamento começou a aparecer. Minha mãe, que sempre foi uma mulher simples de fé, gostava de rezar o terço com as vizinhas. Uma vez, em uma visita, ela me contou emocionada que, durante uma novena, havia sentido uma paz muito grande enquanto olhava para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Em vez de acolher aquilo com respeito, eu corrigi: cuidado, mãe. Não confunde emoção com fé verdadeira. Deus não depende de sensação. Ela ficou em silêncio, olhando para as mãos. Eu achei que estava ensinando. Na verdade, eu só estava diminuindo a experiência simples de quem sempre confiou mais em Deus do que nos livros. Esse era o homem que entrou na favela naquele dia, um padre cheio de letras e cheio de si, mas vazio de compaixão real. Enquanto o carro avançava por vielas estreitas, eu tentava me convencer de que aquilo era uma provação, como as histórias dos mártires antigos. Mas, por dentro, começava a nascer outra pergunta: e se Deus não fizer nada? Eu não admitia isso em voz alta. Meu orgulho não deixava. Mas aquele gosto de sangue na boca e o som metálico da arma batendo no meu lado iam desmontando, aos poucos, a armadura que eu achava que vestia. O carro parou em frente a um galpão abandonado, com janelas quebradas, paredes pichadas. Fui puxado para fora com brutalidade. O pé afundou numa poça de lama, sujando a barra da batina. Um dos homens riu e comentou: agora sim você vai conhecer o inferno, padre. Entramos. O cheiro lá dentro era mistura de mofo, urina e coisa estragada. A luz que entrava pelas frestas desenhava faixas no chão cheio de lixo. Ouvi um gemido ao fundo. Não estava sozinho ali. Enquanto me jogavam num canto, uma voz feminina, rouca, perguntou: pegaram padre agora? Uma mulher magra, de olhos fundos, cabelo preso de qualquer jeito, estava encostada numa pilha de pneus. O rosto dela tinha marcas de hematoma antigo. Ela me olhou não com devoção, não com respeito, mas com algo parecido com pena. Naquele momento, não entendi. Eu ainda me sentia superior, mesmo amarrado e assustado. Ainda acreditava que, de algum jeito, Deus tinha obrigação de me tirar dali, porque eu era seu servo. Naquela primeira noite, deitado no chão frio daquele galpão, eu tentei rezar como sempre fiz. Comecei um terço, repeti fórmulas, recitei salmos que tinha decorado. As palavras saíam, mas não encontravam lugar. Parecia que eu estava falando sozinho, como quem lê um texto em voz alta sem se envolver com ele. Do lado de fora, ouvi tiros,
motos passando em alta velocidade, gritos. De vez em quando, o silêncio pesado tomava conta, aquele silêncio que parece engolir tudo. Eu apertava o crucifixo e dizia: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." No fundo, porém, uma outra frase subia, escondida: "Mas o que vai ser de mim agora?" Hoje, olhando para trás, percebo que o tapa que levei naquele dia não foi o primeiro golpe que eu recebi. A vida já vinha me dando sinais, pequenas rachaduras no meu orgulho, pequenos convites para descer do pedestal. Só que eu não queria ver. Eu preferia a segurança das minhas certezas, das minhas palavras bonitas, da minha posição. Talvez você também já tenha ignorado alguns sinais assim, fingindo que estava tudo bem, quando lá dentro sabia que alguma coisa não encaixava. A primeira madrugada naquele galpão parecia que não ia acabar nunca. A cada barulho mais alto lá fora, meu corpo inteiro estremecia. O chão era duro, úmido, cheio de pequenas pedras que machucavam as costas. O cheiro de mofo entrava pelas narinas e parecia ficar preso na garganta. Eu fechava os olhos e tentava imaginar a capela silenciosa da paróquia, o altar limpo, o cheiro de incenso. Era como se eu estivesse em outro planeta. A roupa colava no corpo por causa do suor frio. A cada minuto que passava, aquela segurança que eu ostentava na favela, dizendo que não tinha medo, ia se desfazendo como fumaça. De manhã, a claridade que entrou por uma fresta revelou melhor o cenário. O galpão tinha restos de madeira, sacos rasgados, pneus velhos, pedaços de metal enferrujado. Num canto, amontoado como lixo, havia uma caixa de papelão rasgada, garrafas vazias, um pedaço de sofá sem encosto. A mulher que tinha falado comigo na noite anterior continuava lá, encostada nos pneus. Ela tossia de vez em quando, uma tosse seca e cansada. Quando nossos olhos se cruzaram, ela falou, sem rodeios: "Eu sou a Célia. Tô aqui por dívida." Olhei para ela, ainda meio atordoado, sem saber como responder. Ela completou: "E o senhor, padre, tá aqui por quê?" Falar o que não devia. Aquilo me atingiu direto. Eu queria defender minha bravura, dizer que estava ali por causa da fé, por causa de Deus. Mas, por dentro, sabia que não era só isso. Sabia que meu jeito de falar tinha mais a ver com orgulho do que com coragem. Mesmo assim, respondi: "Eu só falei a verdade. Deus está acima de tudo." Ela soltou um meio sorriso, sem humor, e comentou: "Acima de tudo, mas não costuma vir muito aqui, não." Foi a primeira vez que eu vi aquela frase. Na hora, me incomodou profundamente. Lembrei de tantas homilias em que eu dizia que Deus estava em todos os lugares, que nada fugia ao seu controle. E, ao mesmo tempo, diante da realidade daquele galpão, a teoria parecia distante. Os dias começaram a se arrastar. Perdi a noção de tempo logo na primeira semana. Não me disseram quanto tempo eu ficaria ali. Eu só sabia que estavam pedindo resgate para a diocese. De vez em quando, alguém entrava, largava um prato com arroz frio e um pouco de feijão. A água vinha numa garrafa de refrigerante reaproveitada, sempre pela metade. Comia sem vontade, mais por instinto de sobrevivência do que por fome. O corpo doía, as costas reclamavam, a cabeça latejava. O cheiro de suor, mofo e medo formava uma mistura estranha, difícil de descrever. As orações que eu fazia eram repetitivas. Rezei todos os terços que sabia, todas as ladainhas, todos os salmos. Eu falava e falava, tentando me convencer de que aquilo era fé. Mas, lá no fundo, sentia que eu estava só tentando controlar Deus com minhas palavras. Como se, por repetir fórmulas, Ele fosse obrigado a me libertar. Comecei a perceber o quanto minha fé era marcada por essa troca. Eu faço, o Senhor faz. Eu rezo, o Senhor cumpre. Quando essa equação não se realizava, um incômodo começou a crescer. À noite, a situação ficava mais pesada. O escuro entrava pelo galpão como uma presença. Eu ouvia tiros ao longe, motos, gritos, choro de criança. De vez em quando, um silêncio pesado tomava conta, e era nesse silêncio que o medo me dominava. Não era mais um medo abstrato. Era o medo real de morrer ali, sozinho, sem ninguém da família por perto, sem um sacramento, sem uma despedida. Eu, que tantas vezes tinha falado sobre morte nas homilias como passagem para a vida eterna, agora me via encolhido, suando frio, com o coração disparado, pensando: eu não quero morrer. Foi durante essas noites que começaram alguns sinais discretos, que na hora eu não soube interpretar. Teve uma madrugada em que acordei assustado, com o corpo trêmulo, depois de um sonho estranho.
No sonho, eu caminhava por um corredor escuro, como se fosse a nave de uma igreja sem luz. Lá na frente, onde deveria estar o altar, havia apenas uma pequena chama azulada, fraca, quase apagando. Eu me aproximava, tentando enxergar melhor, e percebia que, atrás daquela chama, havia uma figura de mulher, coberta por um manto azul escuro, olhando para mim. O rosto era calmo, mas eu não conseguia ver os detalhes. De repente, ouvi um barulho alto, acordei, e o sonho acabou. Fiquei ali, deitado no chão, olhando para o teto escuro, sentindo o coração bater forte. Naquele momento, não fiz uma leitura espiritual do sonho. Pensei que fosse só coisa da minha cabeça, fruto do medo, da fome, da insegurança. Mas algo daquela imagem ficou comigo. Era como se aquela chama azul fraca estivesse também dentro de mim, insistindo em não apagar, mesmo com todo o vento contrário. Eu tentei afastar a ideia, voltei a rezar mecanicamente, mas, de tempos em tempos, aquela figura de manto azul voltava à memória, silenciosa. Outro sinal discreto apareceu em um fim de tarde. A porta do galpão estava fechada, mas havia frestas por onde entrava um pouco de luz. A poeira dançava nesse feixe de claridade, como pequenas partículas douradas. Eu estava sentindo uma angústia forte, uma sensação de aperto no peito, uma vontade de chorar que eu não sabia explicar. De repente, um cheiro leve de flores surgiu no ar. Não era forte, não era constante. Foi um sopro rápido, como se alguém tivesse passado com um buquê de rosas brancas e desaparecido. Olhei ao redor, confuso. Ali não havia nada que pudesse justificar aquele cheiro. Lixo, mofo, água parada. Sim. Flores. Não. Célia levantou o rosto, fungou o ar, e perguntou: "O senhor sentiu isso também?" Respondi que sim. Ela murmurou: "Estranho, né? Aqui não tem flor nenhuma." Esses detalhes mexiam comigo, mas eu ainda resistia a dar a eles uma leitura de fé. Talvez por orgulho, talvez por medo de admitir que eu não controlava nem minha própria experiência. Era como se Deus estivesse tentando falar por frestas, enquanto eu insistia em manter as janelas fechadas, agarrado às minhas fórmulas. Com o passar dos dias, meu corpo começou a reagir à falta de alimento adequado, ao estresse, ao pouco sono. Tive crises de pânico. De repente, o coração disparava, as mãos suavam, a respiração encurtava. Eu achava que ia morrer ali mesmo. Tentava rezar, mas às vezes o que saía era só um gemido, um senhor, perdido no ar. Essas crises vinham principalmente à noite, quando o barulho de tiros ficava mais intenso, ou quando um carro parava mais perto e alguém gritava lá fora. Cada ruído podia significar o começo do fim. Em um desses dias, Célia começou a me contar sua história. Ela tinha uma filha pequena, de 7 anos, deixada com a mãe dela. Entrou no tráfico por necessidade, por desespero, por falta de opção. Começou com pequenas entregas, depois se endividou, perdeu o controle. Chorou ao falar da filha, dizendo que tinha medo de nunca mais vê-la. Enquanto ela falava, eu lembrava de quantas vezes, na paróquia, eu tinha julgado pessoas envolvidas com crime com um olhar duro, sem querer entender o contexto. Eu as colocava em categorias: gente perdida, gente que escolheu o mal. Agora, amarrado num galpão, eu via o rosto de uma dessas pessoas, com lágrimas de verdade, e aquilo mexia com algo em mim que eu não conseguia mais ignorar. Foi perto do 18º dia que tudo desandou de vez. Eu já estava fisicamente esgotado, mentalmente quebrado, espiritualmente confuso. A diocese demorava para resolver o resgate, as notícias que chegavam eram desencontradas. Um dos homens que nos vigiava comentou, com frieza: "Se não pagarem logo, vão ter que sumir com o padre. Tá dando muito trabalho." Ouvir isso fez algo dentro de mim ruir. Até então, eu ainda alimentava a ideia de que, por ser padre, ninguém teria coragem de me matar. Essa frase arrancou a última ilusão. Naquela noite, Marquinhos entrou no galpão visivelmente bêbado. O cheiro de álcool chegou antes dele. O olhar estava vermelho, as mãos inquietas. Ele se aproximou de mim cambaleando, segurando uma arma numa mão e uma garrafa na outra. "E aí, padre, cadê seu milagre?" perguntou, com ironia. Fiquei em silêncio. Não tinha resposta. Ele deu o primeiro chute na minha perna. A dor subiu direto, aguda. Depois veio o segundo, nas costelas. Senti o ar sair dos pulmões. Ele se abaixou, segurou meu rosto com força e repetiu, cuspindo: "Cadê sua Nossa Senhora agora?" Eu queria dizer algo, qualquer coisa, citar um salmo,
uma promessa. Mas, naquele momento, as palavras me abandonaram. Célia tentou intervir, no impulso. Deixa ele, Marquinhos. Ele não tem culpa. O olhar dele virou para ela, gelado. Houve um momento de silêncio pesado, como se o ar tivesse ficado mais denso. Sem dizer mais nada, ele puxou Célia pelo braço, arrastou para o outro lado do galpão. Ela gritava, pedia misericórdia, falava da filha. Eu fiquei paralisado, tremendo, incapaz de me levantar, de fazer qualquer coisa. Ouvi um som seco, um barulho que não esqueço. Depois, o som de algo pesado sendo arrastado. O galpão, que já era escuro, pareceu ficar mais escuro ainda. Naquele instante, algo dentro de mim quebrou. Não era só o medo. Era uma sensação profunda de culpa, de impotência, de falência total daquilo que eu dizia acreditar. Eu, que tantas vezes tinha falado sobre esperança em situações difíceis, agora me via mergulhado numa escuridão que minhas palavras bonitas não alcançavam. Os dias seguintes foram marcados por pesadelos com Célia, com sua filha chamando por ela, com eu mesmo diante de um altar vazio. Naquela noite, a oração deixou de ser um discurso e virou um grito rouco, quase sem som. Eu não pedi coisas específicas, não recitei fórmulas. Só perguntei, por quê? Uma pergunta seca, direta, sem teologia, sem beleza. Por que o Senhor permite isso? Por que ela e não eu? Por que me trouxe até aqui? Onde o Senhor está? A batina estava suja de sangue e lama. Eu me via e não me reconhecia. O padre seguro, impecável, com frases prontas, tinha desaparecido. No lugar, havia um homem apavorado, sujo, fraco, sem controle. Talvez você já tenha passado por um momento assim, em que tudo o que você acreditava parecia não dar conta da dor que estava vivendo. Em que as respostas prontas não serviam mais, e tudo o que restava era uma pergunta jogada pro alto, sem saber se alguém estava ouvindo. Você já se sentiu assim também? No 21º dia, eu já não sabia mais onde estava a linha entre estar vivo e estar apenas respirando. O corpo parecia feito de chumbo, as pernas inchadas, a garganta seca como lixa. A febre tinha subido durante a madrugada. Eu senti o suor frio escorrer pela testa, pela nuca. Acordei com tremores, os dentes batendo um no outro, sem conseguir controlar. Tentei me levantar, mas as pernas não obedeceram. Caí de lado, o rosto batendo no chão sujo. A boca encheu de gosto de terra, de poeira, de derrota. Arrastei o corpo até um canto do galpão onde havia um monte de lixo jogado. Restos de madeira quebrada, garrafas vazias, um pedaço de pano rasgado. E, no meio daquilo tudo, meio escondida embaixo de um saco de cimento furado, havia uma imagem pequena, quebrada, de Nossa Senhora Aparecida. A tinta estava descascada, o rosto dela manchado, um dos braços faltando. Alguém tinha jogado aquilo ali como se fosse nada. Como se fosse só mais um objeto sem valor, esquecido no lixo. Peguei aquela imagem com as duas mãos. Estava fria, pesada, suja de poeira. Olhei para o rosto dela, tentando enxergar alguma coisa, algum sinal. Mas era só uma imagem velha, quebrada. Não tinha nada de especial. Mesmo assim, abracei aquilo contra o peito, apertei forte, como se estivesse segurando a última coisa que me restava. E, pela primeira vez em 21 dias, eu não tentei rezar com palavras bonitas. Não citei salmos, não recitei orações decoradas. Só chorei. Chorei como criança perdida. Chorei sem controle, sem vergonha, sem tentar parecer forte. As lágrimas desciam quentes pelo rosto, molhavam a batina suja, pingavam na imagem que eu segurava. E, entre soluços, eu falei, bem baixinho, quase sem voz, eu não sei mais nada. Eu não sou nada. Se a Senhora existe, se o Senhor existe, me ajuda. Não porque eu mereço. Eu sei que não mereço. Mas porque eu não aguento mais. Não foi fé. Não foi teologia. Foi desespero puro. Foi o fim do meu orgulho, o fim das minhas certezas, o fim do padre que eu achava que era. Fiquei ali, encolhido no canto, segurando aquela imagem, sem saber se alguém estava ouvindo. O galpão continuava escuro, o cheiro de mofo continuava no ar, o silêncio pesado continuava me cercando. Nada mudou naquele momento. Não houve luz, não houve voz, não houve nenhum sinal visível. Mas, por dentro, algo estranho começou a acontecer. O desespero que me sufocava começou, aos poucos, a dar lugar a uma espécie de quietude. Não era paz, ainda não.
Era mais como um cansaço profundo, aquele cansaço de quem finalmente para de lutar e simplesmente se entrega. Dormi abraçado naquela imagem, no chão frio, sem coberta, sem conforto. Sonhei com coisas confusas, fragmentadas. Sonhei que estava caminhando por uma estrada de terra, com os pés descalços, carregando um peso nas costas. De repente, alguém tirava aquele peso de mim. Eu virava para trás, mas não conseguia ver quem era. Só sentia que o peso tinha ido embora, e que eu podia respirar de novo. Acordei no meio da madrugada, ainda segurando a imagem. O corpo todo doía, mas havia algo diferente. Não conseguia explicar o que. Só sentia que, de alguma forma, eu não estava mais sozinho. Na manhã seguinte, o sol entrou pelas frestas do galpão mais forte do que nos dias anteriores. A luz bateu direto no meu rosto, me acordando de vez. Abri os olhos devagar, piscando por causa do clarão. Fiquei alguns segundos tentando me localizar, lembrar onde eu estava, o que tinha acontecido. Então ouvi passos pesados se aproximando. A porta do galpão se abriu com um rangido alto, e Marquinhos entrou, sozinho dessa vez. O rosto dele estava diferente. Tenso, nervoso, assustado até. Ele ficou parado na entrada, me olhando de longe. Depois deu alguns passos, ainda sem falar nada. Eu continuei sentado no chão, segurando a imagem de Nossa Senhora, sem forças para me levantar. Ele parou a uns 2 metros de distância, passou a mão pela cabeça, soltou um suspiro longo. Depois falou, com a voz mais baixa do que eu esperava: "Padre, você tem sorte." Fiquei em silêncio, esperando ele continuar. Ele olhou para os lados, como se tivesse com medo de ser ouvido, e completou: "A polícia está cercando o lugar todo. Mas eu vou te soltar." Aquilo não fazia sentido. Nos dias anteriores, ele tinha deixado claro que, se o resgate não viesse, ele me mataria. Agora, de repente, ele estava dizendo que ia me soltar? Tentei perguntar o porquê, mas a voz saiu fraca, rouca. Ele se aproximou mais um pouco, agachou na minha frente, e disse, quase num sussurro: "Eu tive um sonho estranho essa noite." Ele parecia genuinamente perturbado. Sonhei com uma mulher vestida de azul. Ela não falou muito, só disse uma coisa: que se eu te matasse, minha filha ia morrer. Ele engoliu seco, passou a mão no rosto. "Minha filha tá doente, padre. Tá internada faz 2 semanas. Os médicos não sabem o que é. Ela tá piorando. Eu não posso arriscar." A voz dele tremeu. Um homem que comandava com violência, que não demonstrava fraqueza, agora estava ali, com medo, falando de um sonho, de uma filha doente, de uma mulher de azul. Olhei para a imagem que eu segurava. O rosto descascado, o braço quebrado. E entendi que aquilo não era coincidência. Marquinhos me puxou pelo braço, me ajudou a levantar. Minhas pernas bambas quase não me sustentaram. Ele me arrastou até a saída, abriu a porta e me empurrou para fora. A luz do sol bateu forte nos meus olhos, me cegando por alguns segundos. Cambaleei, quase caí, mas consegui me apoiar numa parede. Quando olhei para trás, vi que Marquinhos tinha ficado parado na porta do galpão. Ele segurava, na mão direita, a imagem de Nossa Senhora Aparecida que eu tinha abraçado a noite inteira. Nossos olhares se cruzaram. Ele não disse mais nada. Só fechou a porta devagar. Fiquei ali, parado na rua estreita, sem saber para onde ir. O corpo tremia, a cabeça girava, tudo parecia irreal. Comecei a andar devagar, tropeçando, segurando nas paredes dos barracos. As pessoas que passavam me olhavam assustadas, algumas se afastavam. Eu devia parecer um mendigo, ou alguém doente, perigoso. A batina estava rasgada, suja de terra, sangue, mofo. O rosto devia estar inchado, com marcas de pancada. Mas eu estava vivo. Eu não deveria estar, mas estava. Andei sem rumo por algum tempo, até que uma mulher mais velha, de avental florido, me parou. "Ô, moço, você tá bem?" Tentei responder, mas só consegui balançar a cabeça. Ela me levou até a casa dela, um barraco pequeno de madeira, e me deu água. Bebi devagar, sentindo a água fresca descer pela garganta seca. Ela molhou um pano e limpou meu rosto com cuidado. Não perguntou nada. Só cuidou. Depois de alguns minutos, perguntei onde eu estava. Ela respondeu: "Jardim Ângela, moço. Mas aqui do outro lado, longe de onde o senhor foi pego." Pedi para usar o telefone dela. Liguei para a paróquia.
Quando o padre que atendia ouviu minha voz, quase gritou: Augusto, Augusto, é você? Graças a Deus. Estamos te procurando há semanas. Onde você está? Dei o endereço que a mulher me passou. Em menos de 1 hora, uma van da diocese chegou. Quando me viram, alguns dos irmãos choraram. Me abraçaram com cuidado, porque eu gemia de dor em qualquer toque. Me levaram direto para o hospital. A operação policial que Marquinhos tinha mencionado só chegou ao galpão horas depois que eu saí. Quando entraram, o lugar estava vazio. Os bandidos tinham fugido, levaram tudo, não deixaram rastro. A única coisa que encontraram foi uma imagem pequena, quebrada, de Nossa Senhora Aparecida, deixada no meio do lixo. Um dos policiais guardou aquela imagem e, semanas depois, me devolveu. Disse que não sabia por quê, mas achou que aquilo era importante. Quando peguei a imagem de volta, senti de novo aquele aperto no peito, aquela lembrança viva do chão frio, do desespero, do abraço desesperado. Aquilo não tinha explicação lógica. Eu deveria estar morto. Mas estava vivo. E não foi sorte. Foi algo muito além de mim. Passei 3 dias internado. Os médicos me examinaram, trataram os ferimentos, aplicaram soro. Eu estava desnutrido, desidratado, com algumas infecções. Mas nada grave. Fisicamente, ia me recuperar. O problema era o que tinha acontecido por dentro. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Célia, ouvia o som do corpo dela sendo arrastado. Via Marquinhos segurando a imagem de Nossa Senhora. No 4º dia, o bispo veio me visitar. Sentou ao lado da cama, segurou minha mão e ficou em silêncio. Depois perguntou: Augusto, o que você aprendeu com tudo isso? Olhei para o teto, respirei fundo. Aprendi que eu não sei nada sobre Deus. E que tudo que eu achava que sabia era só orgulho disfarçado de fé. Ele apertou minha mão com força. Depois de um tempo, murmurou: às vezes, Deus precisa nos quebrar para nos reconstruir. E isso dói. Quando recebi alta, voltei para a paróquia. Mas não conseguia ficar parado. Toda vez que ficava sozinho, o silêncio me sufocava. Foi então que tomei uma decisão. Pedi para ser transferido definitivamente para a paróquia da periferia. Para morar lá, viver lá, ser padre lá. O bispo hesitou. Disse que eu ainda estava fragilizado. Mas eu insisti. Expliquei que não conseguia mais voltar para a vida de antes. Ele acabou concordando. 2 semanas depois, me mudei para um quarto pequeno ao lado da capela. No primeiro domingo, celebrei a missa com as mãos tremendo. A igreja estava cheia. Quando chegou a hora da homilia, subi no altar e não consegui falar nada preparado. Respirei fundo. Eu vim aqui pedir perdão. Perdão por ter sido um padre soberbo. Por ter vindo aqui tantas vezes achando que estava fazendo um favor, quando na verdade eu é que precisava aprender. Perdão por ter olhado para vocês com superioridade. A voz falhou. Eu fui sequestrado. Passei 3 semanas num galpão. Vi uma mulher morrer na minha frente. E lá, no fundo do poço, descobri que eu não sei nada. Descobri que fé não é certeza teológica. Fé é rendição diante do mistério. E eu vim aqui para aprender isso com vocês. Desci do altar, me ajoelhei no chão e pedi perdão novamente. Houve um silêncio pesado. Depois, uma mulher começou a chorar. Outra se levantou e colocou a mão no meu ombro. Aos poucos, outras pessoas se aproximaram. Formou-se um círculo ao meu redor. Alguém começou a rezar. Aquela missa foi bagunçada, cheia de choro, de abraço. Mas foi a missa mais verdadeira que eu já tinha celebrado. Nos meses seguintes, mudei completamente minha forma de viver o sacerdócio. Passei a visitar as casas, não para entregar cestas e ir embora, mas para sentar, tomar café, ouvir histórias. Aprendi o nome de cada criança, de cada mãe. Comecei a participar das reuniões da comunidade, das rodas de conversa, dos mutirões. Minha batina ficava suja de barro, de tinta, de suor. E, pela primeira vez, aquilo não me incomodava. Descobri histórias incríveis de fé simples. Uma mãe que acordava às 4 da manhã e, antes de sair, rezava diante de uma imagem pequena de Nossa Senhora. Um senhor que, mesmo sem saber ler, guardava uma Bíblia velha e passava a mão nas páginas como se estivesse tocando algo sagrado. Uma menina que, depois de perder o pai assassinado, me disse: Padre, eu não entendo por que Deus deixou isso acontecer. Mas eu sinto que Ele está aqui comigo. Aquelas pessoas me ensinaram o que nenhum livro tinha conseguido.
Certa tarde, estava sentado na calçada quando vi, de longe, um homem parado me observando. Reconheci. Era Marquinhos. Meu coração disparou. Ele se aproximou devagar, mãos nos bolsos. Parou a uns 3 metros. Falou, com a voz baixa: minha filha melhorou. Os médicos não sabem explicar. Uma semana depois, estava em casa. Ele puxou algo do bolso. Era a imagem de Nossa Senhora, a mesma que eu tinha abraçado. Estendeu para mim, eu guardei isso. Mas acho que é seu. Peguei a imagem com cuidado. Olhei para Marquinhos. Não é meu. É dela. E ela cuida de quem precisa. Ele não respondeu. Ficou ali por alguns segundos. Depois virou e foi embora. Os jovens ficaram boquiabertos. Um murmurou: padre, o que foi isso? Balancei a cabeça. Isso foi algo que eu não sei explicar. Só sei que Deus age onde a lógica humana termina. Soube que Marquinhos nunca mais me procurou, mas começou a dizer para os outros que aquele padre ali tem proteção. Nunca mais tive problema na favela. Não era por medo de mim. Era por algo que eles não entendiam, mas respeitavam. Hoje, quando celebro missa, não cito latim. Falo simples. Choro com as mães que perderam filhos, abraço os viciados, sento no chão com as crianças. E toda vez que olho para a imagem de Nossa Senhora no altar, aquela mesma, quebrada, lembro que ela não apareceu porque eu merecia. Ela apareceu porque escolhe os quebrados. O padre arrogante morreu naquele galpão. O homem que saiu aprendeu que Deus age nos lugares mais improváveis, através das pessoas mais quebradas. Com o passar dos meses, aquela vida simples me transformou. Acordava cedo, antes do sol nascer. Preparava um café simples, sentava e olhava pela janela. Aquilo, que antes me parecia caótico, agora tinha uma beleza que eu não conseguia explicar. Era a vida acontecendo, crua, verdadeira, sem máscaras. Aprendi a escutar de um jeito novo. Antes, quando alguém vinha falar, eu já estava pensando na resposta. Agora, eu só escutava. Deixava a pessoa falar até o fim. Muitas vezes, descobri que ela não queria conselho. Só queria ser ouvida. Uma tarde, Dona Lourdes veio à paróquia. Estava arrasada. O filho tinha sido preso. Ela chorava, dizendo que tinha falhado como mãe, que Deus estava castigando ela. Sentei ao lado dela, segurei sua mão e fiquei em silêncio. Não falei que ela estava errada, não citei versículo. Só fiquei ali, segurando a mão dela. Depois de um tempo, ela começou a falar mais calma, lembrando das coisas boas do filho. No final, ela me agradeceu. Disse que aquilo tinha feito bem. Eu não tinha feito nada, só tinha estado ali. E entendi que, às vezes, presença vale mais do que palavra. Outro aprendizado veio através das crianças. Havia um grupo de catequese. Um dia, um menino chamado Kaique me perguntou: padre, Deus mora no céu? Respondi que sim. Ele pensou e perguntou de novo: mas se ele mora no céu, como ele escuta a gente aqui embaixo? Peguei um exemplo simples. Kaique, você ama sua mãe? Ele disse que sim. E quando você pensa nela, mesmo ela estando longe, você sente ela perto? Ele balançou a cabeça. Então, Deus é assim também. O menino sorriu, satisfeito. As crianças me ensinaram a não complicar a fé. Foi nessa época que comecei um hábito novo. Toda noite, pegava a imagem de Nossa Senhora e ficava alguns minutos olhando para ela em silêncio. Não rezava fórmulas. Não pedia nada. Só ficava ali, quieto. Às vezes, sentia uma paz tão grande que os olhos enchiam de lágrimas. Outras vezes, sentia apenas cansaço. Mas continuava ali, presente. E, aos poucos, entendi que oração não é sobre palavras bonitas. Oração é sobre estar. Certa noite, depois de um dia exaustivo, cheguei em casa arrasado. Sentei na beirada da cama, olhei para a imagem e comecei a chorar. Não era desespero. Era cansaço. Falei, bem baixinho: Senhora, eu não sei se estou fazendo isso certo. Eu quero ajudar, mas às vezes parece que não é suficiente. Não houve resposta audível, mas senti que estava sendo ouvido. E isso bastou. No domingo seguinte, durante a missa, uma mulher na terceira fileira começou a chorar alto. A missa parou. Desci do altar, fui até ela. Ela disse que o marido tinha saído de casa, que estava sem dinheiro, que os filhos estavam com fome.
Peguei o microfone. Irmãos, a nossa irmã aqui tá precisando de ajuda. Quem puder contribuir, vem aqui depois da missa. No final, formou-se uma fila. Uns traziam sacolas de arroz. Outros ofereciam contato de emprego. Em meia hora, aquela mulher saiu com comida para 2 semanas e a certeza de que não estava sozinha. Aquilo mexeu comigo. Percebi que a comunidade não precisava de um padre com respostas prontas. Ela precisava de um padre que unisse as pessoas. Comecei a fazer isso mais. Transformei as homilias em momentos de partilha. A missa deixou de ser ritual frio e virou encontro vivo. Passaram-se 6 meses desde que saí do galpão. Nesse tempo, várias pessoas me perguntaram se eu tinha medo. A resposta era sempre a mesma. Eu tenho medo, sim. Mas não posso deixar o medo me paralisar. Porque foi aqui que eu encontrei Deus de verdade. Um final de tarde, vi um grupo de jovens jogando bola. Reconheci alguns. Eram meninos que tinham se afastado. Me aproximei. Um deles, Rafael, gritou: "E aí, padre, quer jogar?" Entrei no jogo, suei, levei bolada. E, no meio daquilo, começamos a conversar. Rafael me perguntou: "Padre, o senhor acha que Deus perdoa todo mundo mesmo?" Parei, olhei nos olhos dele. "Rafael, eu acho que Deus não espera a gente ser perfeito para perdoar. Ele perdoa porque ama. E o amor verdadeiro não mede erro." O menino ficou em silêncio. Depois, sorriu e voltou a jogar. Não sei se aquilo mudou alguma coisa nele. Mas sei que plantei uma semente. Talvez você também já tenha ignorado alguns sinais assim, fingindo que estava tudo bem, quando lá dentro sabia que alguma coisa não encaixava. Naquele ano, a festa de Nossa Senhora Aparecida estava se aproximando, e a comunidade queria fazer algo especial. A ideia era fazer uma procissão pela favela, levando a imagem de Nossa Senhora. Alguns achavam que devíamos pegar outra imagem, mais bonita, mais nova. Mas Dona Terezinha disse com firmeza: "Não. Essa imagem tem história. Tem dor e tem milagre junto. É essa que a gente leva." No dia da festa, acordei antes do amanhecer com o coração acelerado. Vesti a batina, peguei a imagem de Nossa Senhora, e sussurrei: "Senhora, hoje a gente caminha junto de novo. Mas dessa vez, não é no escuro. É na luz." A comunidade começou a se reunir na frente da igreja. Crianças com roupa de festa, senhoras com terço na mão, homens carregando faixas, jovens com violão. Às 9 da manhã, começamos a procissão. Eu ia na frente, carregando a imagem. Atrás de mim, vinham os coroinhas, depois o povo, cantando. A voz da comunidade ecoava pelas vielas estreitas, subia pelos barracos de madeira. Passamos pela rua onde eu tinha sido sequestrado. Reconheci o local, a esquina, o beco escuro. Senti o corpo tremer, a respiração encurtar. Mas respirei fundo, apertei a imagem contra o peito, e continuei. Quando a procissão passou exatamente no ponto onde eu tinha levado tapa, houve um silêncio respeitoso. Alguns choravam. Outros rezavam em voz baixa. Eu senti que aquele momento era uma espécie de cura, de reconciliação com a dor. Como se eu estivesse dizendo para aquele lugar: "Você não me venceu. Deus me trouxe de volta." Mais à frente, passamos pela casa de Dona Lourdes. Ela saiu correndo, com os olhos vermelhos, e se ajoelhou na frente da procissão. Parei, segurei a imagem na direção dela, e ela tocou os pés da imagem com reverência. Depois, me abraçou forte, e sussurrou no meu ouvido: "Obrigada por não desistir da gente, padre." Aquilo me quebrou. A procissão foi crescendo. Quando chegamos na parte mais alta da favela, havia mais de 200 pessoas. Montaram um altar simples, com flores do mato, velas coloridas, faixas escritas à mão. Celebrei uma missa ao ar livre. Durante a homilia, falei sobre a imagem que estávamos carregando. Contei a história dela, de como a tinha encontrado no lixo, de como a tinha abraçado no desespero. "Essa imagem aqui", eu disse, levantando ela para que todos vissem, "tá quebrada. Tá descascada. Mas é a imagem mais preciosa que eu conheço. Porque ela me lembra que Deus não procura gente perfeita. Ele procura gente quebrada, disposta a se deixar reconstruir." A emoção tomou conta. Muita gente chorava. Depois da missa, as pessoas começaram a se aproximar da imagem para tocar, para pedir bênção, para agradecer. Cada pessoa que passava tinha uma história. Uma mãe que tinha perdido o filho em tiroteio. Um pai desempregado.
Uma jovem grávida, abandonada. Um senhor que tinha acabado de descobrir um câncer. E cada um deles tocava aquela imagem quebrada com uma fé que me comovia. Era como se eles vissem naquela imagem a própria vida deles, quebrada, mas ainda de pé. Machucada, mas ainda capaz de ser amada. No final da tarde, um homem se aproximou de mim. Ele estava com o boné abaixado, mãos nos bolsos. Quando ele levantou o rosto, reconheci. Era um dos homens que estavam com Marquinhos no dia do sequestro. Meu corpo inteiro ficou tenso. Ele levantou as mãos, num gesto de paz. Calma, padre. Eu só vim falar uma coisa. Ele continuou, com a voz baixa. Eu sei que o que a gente fez foi errado. Eu não tô pedindo perdão porque eu sei que não mereço. Mas aquilo mexeu com a gente. O Marquinhos ficou diferente. E eu também. O Senhor tem proteção. Ninguém vai encostar em você. Ele virou para ir embora, mas eu o chamei. Espera. Como é seu nome? Ele hesitou. Diogo. Estendi a mão. Diogo, um dia, se você quiser conversar, a porta da igreja está aberta. Ele olhou para minha mão, surpreso. Depois, apertou rapidamente e foi embora. Fiquei ali, parado, olhando ele se afastar. Não sabia se um dia ele voltaria, mas sabia que tinha plantado mais uma semente. Naquela noite, sozinho no quarto, sentei na cama com a imagem de Nossa Senhora no colo. Estava exausto, mas feliz. Feliz de um jeito que nunca tinha experimentado antes. Olhei para o rosto descascado da imagem e sorri. Obrigado, Senhora, por ter me quebrado, por ter me reconstruído, por me ensinar que a beleza verdadeira não está na perfeição, mas na entrega. Nos dias seguintes, algo inesperado começou a acontecer. Várias pessoas da comunidade começaram a me procurar dizendo que também tinham tido sonhos. Sonhos com uma mulher de azul, com cheiro de flores, com sensação de paz. Não eram sonhos dramáticos, não eram visões espetaculares. Mas eram sinais. Pequenos, discretos, mas reais. Aquilo me fez lembrar dos sinais que eu mesmo tinha recebido no galpão. Agora, entendia que Deus não fala sempre com trovão. Às vezes, Ele fala no sussurro, na brisa leve, no detalhe que passa despercebido. Foi também nessa época que recebi uma notícia que me abalou. Soube que Marquinhos tinha sido preso. A operação da polícia finalmente o alcançou. Quando ouvi isso, senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio porque ele não faria mais mal a outras pessoas. Tristeza porque, de algum jeito, eu sabia que ele também era vítima de um sistema que o empurrou para aquele caminho. Fiz questão de ir visitá-lo na cadeia. Quando entrei na sala de visita e o vi do outro lado do vidro, com o uniforme laranja, senti uma compaixão que eu não esperava sentir. Ele me olhou, surpreso. Ficamos alguns segundos em silêncio. Depois, ele falou, com a voz rouca: "Por que o senhor veio aqui, padre?" Respondi, com sinceridade: "Porque eu não vim aqui como vítima. Vim como irmão. E porque eu acredito que Deus ainda não desistiu de você." As visitas a Marquinhos na cadeia se tornaram frequentes. A cada 15 dias, eu pegava o ônibus cedo, atravessava a cidade, enfrentava fila longa para entrar no presídio. No começo, ele quase não falava. Mas eu continuava voltando. Levava notícias da filha dele, que tinha se recuperado completamente. Levava cartas que pessoas da comunidade mandavam. Aos poucos, ele começou a se abrir. Em uma dessas visitas, ele me contou a história dele. Tinha crescido sem pai, a mãe trabalhava o dia inteiro, ele ficava na rua. Com 12 anos, já estava fazendo serviços para o tráfico. Com 15, já estava armado. "Padre, eu nunca tive escolha. Ninguém nunca me deu outra opção." Ouvi tudo em silêncio. Quando ele terminou, perguntei: "E agora? Você ainda acha que não tem escolha?" Ele ficou pensativo. "Agora eu tô preso. Não sei se vai ter outra chance." Segurei o telefone com mais força. "Marquinhos, enquanto você tiver vida, tem escolha. E Deus não mede o tamanho do erro. Ele mede o tamanho do arrependimento." Nos meses seguintes, ele começou a participar de um grupo de estudos bíblicos dentro do presídio. Me contava, animado, sobre as discussões. Disse que tinha começado a rezar de novo. "Eu não sei se Deus me ouve, padre, mas eu tô tentando." Sorri e respondi: "Ele ouve, Marquinhos. E mais do que isso, ele responde."
A transformação dele não foi instantânea. Foi lenta, gradual, cheia de recaídas e dúvidas. Mas era real. Enquanto isso, na comunidade, a vida continuava com seus desafios. A violência não tinha diminuído, os tiroteios ainda aconteciam. Mas havia algo diferente no ar. Uma esperança discreta, uma fé que resistia. A igreja estava sempre cheia. As pessoas vinham buscar conforto, ou apenas um lugar para sentar em silêncio e respirar. E eu aprendi que, muitas vezes, o papel do padre não é pregar grandes sermões. É simplesmente estar presente. Certa manhã, recebi a visita de Diogo. Ele chegou envergonhado, olhando para os lados, como se tivesse medo de ser visto entrando na igreja. Ofereci café, ele aceitou. Sentamos na sacristia, e ele começou a falar, com dificuldade. Disse que não conseguia mais viver do jeito que estava vivendo. Que tinha filhos pequenos e não queria que eles seguissem o mesmo caminho. Padre, eu quero mudar, mas eu não sei como. Se eu sair do crime, como vou sustentar minha família? Diogo, eu não vou mentir para você. Vai ser difícil. Muito difícil. Mas impossível não é. Comecei a fazer contatos. Conversei com empresários católicos, com organizações que ajudavam na reintegração de pessoas que queriam sair do crime. Depois de algumas semanas, consegui um emprego para ele numa marcenaria. O salário era baixo, o trabalho pesado. Mas era honesto. Quando dei a notícia, ele não acreditou. O Senhor fez isso por mim. Ele começou a trabalhar na semana seguinte. E, pela primeira vez em anos, voltou para casa sem sangue nas mãos. A história de Diogo começou a circular pela comunidade. Outros homens envolvidos com o crime vieram me procurar, querendo ajuda para sair. Nem todos conseguiram. Alguns voltaram atrás. Outros foram mortos antes de conseguir mudar. Mas alguns conseguiram. E cada um desses era uma vitória, uma prova de que a transformação é possível, de que a graça de Deus alcança até os lugares mais escuros. Passaram-se quase 2 anos desde o dia do sequestro. Nesse tempo, a comunidade tinha se tornado minha família verdadeira. Eu conhecia cada rosto, cada história, cada dor. Participava dos aniversários, dos casamentos, dos enterros. E aprendi que ser padre não é ser santo distante. É ser humano junto com os outros humanos, buscando Deus no meio da bagunça da vida. Um dia, recebi uma carta inesperada. Era da família de Célia. A mãe dela agradecia por eu ter estado com a filha nos últimos momentos. Dizia que a neta estava crescendo bem, estudando. Padre, eu sei que minha filha errou, mas ela era boa no fundo. E sei que Deus tem misericórdia dela. Chorei ao ler aquilo. Escrevi de volta, contando como Célia tinha sido corajosa, como tinha falado da filha com amor até o último dia. E prometi rezar por ela sempre. Aquela carta me fez refletir sobre quantas Célias existem pelo mundo. Pessoas que erraram, que se perderam, mas que no fundo guardavam bondade. Me fez pensar no quanto eu, no meu orgulho de antes, a julgava sem conhecer suas histórias. Pedi perdão, mais uma vez, por toda vez que fui duro demais em condenar, lento demais em acolher. Naquele mesmo mês, houve uma celebração especial na paróquia. Era o aniversário de 3 anos da minha chegada definitiva na comunidade. As pessoas prepararam uma surpresa. Enfeitaram a igreja, fizeram comida, convidaram todo mundo. Dona Terezinha se aproximou, me abraçou, e disse: Padre Augusto, o senhor veio para cá como estranho. Mas hoje o senhor é um de nós. Aquilo me tocou profundamente. Durante a celebração, pediram que eu falasse. Subi no altar, olhei para todos aqueles rostos, e comecei. Quando eu cheguei aqui, achava que vim ensinar vocês sobre Deus. Mas foi o contrário. Vocês me ensinaram. Me ensinaram que fé não é certeza, é confiança. Que esperança não é otimismo, é resistência. Que amor não é sentimento, é ação. Vocês me ensinaram que Deus não mora só nos altares bonitos. Ele mora aqui, no meio de vocês, no pão dividido, no abraço apertado, na lágrima enxugada. A voz falhou. Eu vim pra cá quebrado. E vocês me ajudaram a me reconstruir. Então, obrigado. Por terem me acolhido quando eu era só um padre arrogante. Por terem me ensinado a ser humano de novo. Por terem me mostrado que vale a pena acreditar, mesmo quando tudo parece perdido. Desci do altar, e fui abraçado por dezenas de pessoas, uma por uma, cada abraço dizendo mais do que qualquer palavra.
Os anos que se seguiram foram marcados por uma rotina simples, mas profundamente significativa. Acordar cedo, celebrar missa, visitar os doentes, conversar na pracinha, rezar à noite diante da imagem quebrada de Nossa Senhora. Essa rotina me preenchia de um jeito que os anos de seminário na Europa nunca tinham conseguido. Porque ali, na periferia, a fé não era teoria. Era a vida pulsando, sangrando, ressuscitando todos os dias. Marquinhos cumpriu parte da pena e foi solto por bom comportamento. Quando saiu, veio direto me procurar. Estava diferente. O olhar não tinha mais aquela dureza. Havia cansaço, mas também paz. Sentamos no banco da praça, e ele me contou que queria recomeçar, ser pai de verdade para a filha, viver de um jeito honesto. Consegui um trabalho para ele numa cooperativa de reciclagem. Não era glamouroso, mas era digno. Alguns meses depois, foi batizar a filha na nossa igreja. Ver aquele homem, que um dia me sequestrou, segurando a filha pequena no colo, com lágrimas nos olhos, enquanto eu derramava água benta sobre a criança, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Ali eu vi a prova viva de que ninguém está perdido demais, de que nenhuma história está terminada enquanto há vida. Diogo também continuou firme. Cresceu na marcenaria, virou chefe de equipe, voltou a frequentar a igreja. Certa vez, depois da missa, me disse: "Padre, o Senhor salvou minha vida." Mas não foi só com as palavras. Foi com o exemplo. Foi por ter acreditado em mim quando nem eu acreditava. Balancei a cabeça e respondi: "Eu não salvei ninguém, Diogo. Quem salva é Deus. Eu só fui instrumento." Mas nem tudo foram vitórias. Rafael, aquele menino que jogava bola comigo, foi morto num tiroteio. Tinha apenas 17 anos. Quando recebi a notícia, senti uma dor física. Fui ao velório, vi a mãe dele destruída, gritando, se jogando sobre o filho. Me perguntei onde estava Deus. Por que permitiu aquilo? Não tive resposta. Aprendi que, às vezes, não há resposta que caiba na dor. Só a presença, abraço, lágrima compartilhada. Durante a homilia não tentei explicar o inexplicável. Só disse que tínhamos obrigação de lutar para que outras crianças não morressem assim. A morte de Rafael mexeu com muita gente. Os jovens ficaram revoltados, perdidos. Foi preciso muito diálogo, paciência, oração. Aos poucos, a revolta se transformou em ação. Os jovens criaram um projeto social em memória dele. Um espaço para crianças praticarem esporte, estudarem, aprenderem música. Em 6 meses o projeto estava funcionando. Chamaram de Espaço Rafael. Toda vez que eu passava por lá e via as crianças correndo, rindo, aprendendo, sentia que Rafael não tinha morrido em vão. Com o tempo, minha saúde começou a dar sinais de desgaste. Dores no peito, falta de ar. Os exames mostraram pressão alta, pré-diabetes. O médico foi direto: "Padre, o senhor não é de ferro. Se continuar nesse ritmo, vai ter um problema sério." Até que, um dia, durante uma missa, senti uma dor aguda no peito, tudo escureceu e desmaiei. Acordei no hospital, rodeado de pessoas da comunidade. O médico foi mais duro: "Foi um princípio de infarto. O senhor precisa parar." Eu, que sempre achei que dava conta de tudo, agora estava ali, fraco, dependente. Aprendi que eu também precisava ser cuidado. Durante a recuperação, a comunidade se organizou para me ajudar. Traziam comida, faziam companhia, rezavam comigo. Aprendi a aceitar ajuda sem vergonha, a reconhecer minha fragilidade sem sentir que isso era fraqueza. Depois de 2 meses, voltei gradualmente. Mais devagar, mais atento aos limites, mais disposto a dividir tarefas. Isso não diminuiu meu ministério. Permitiu que outros líderes surgissem, que a comunidade se fortalecesse. O trabalho nunca foi sobre mim. Foi sempre sobre o corpo de Cristo, agindo através de muitos membros. Certo domingo, uma menina pequena se aproximou de mim. Tinha uns 6 anos, cabelo cacheado, olhos brilhantes. Segurava um desenho. Era uma igreja colorida, com um padre na frente, e acima dele, uma figura feminina de azul. Embaixo, escrito com letra torta: "Obrigado, Padre Augusto. Obrigado, Nossa Senhora." Peguei o desenho, me ajoelhei na altura dela. Ela respondeu, com a inocência de criança: "É o Senhor e a Nossa Senhora cuidando da gente." Meu coração apertou. Abracei aquela menina, e chorei ali mesmo.
Porque entendi que tudo tinha valido a pena. Cada dor, cada medo, cada noite de insônia. Porque, no final, o que importava era ter sido instrumento de amor, ter sido presença de Deus, mesmo sendo quebrado, mesmo sendo imperfeito. Guardei aquele desenho como um dos meus maiores tesouros. Coloquei ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida, no meu quarto. Toda noite, olhava para aqueles dois símbolos e agradecia. Agradecia por ter sido quebrado. Agradecia por ter aprendido que Deus não precisa de gente perfeita. Agradecia por ter descoberto que o amor verdadeiro nasce da entrega, não da competência. O padre arrogante que achava que sabia tudo sobre Deus morreu naquele galpão. O homem que sobreviveu aprendeu que fé não é ter respostas. É viver as perguntas com confiança. Os anos seguintes trouxeram uma maturidade que eu não sabia que existia. Não era a maturidade dos livros, da idade. Era a maturidade de quem aprendeu a conviver com as próprias feridas sem tentar escondê-las. De quem entendeu que a santidade não está na ausência de falhas, mas na disposição de se deixar transformar por elas. Continuei vivendo na periferia, celebrando missas simples, visitando os doentes. Mas agora com uma leveza que antes eu não tinha, porque não carregava mais o peso de ter que provar nada. A imagem de Nossa Senhora Aparecida continuava no altar da igreja. Muita gente de fora sugeria que a gente pegasse uma nova, mais bonita. Mas a comunidade não deixava. Aquela imagem tinha se tornado símbolo de toda a nossa história, das quedas e dos levantares. E, de alguma forma misteriosa, as pessoas que vinham rezar diante dela saíam diferentes. Testemunhos começaram a aparecer. Uma senhora curou-se de uma doença grave. Um jovem desistiu do suicídio depois de passar uma noite rezando diante dela. Uma família reconciliou-se depois de anos de briga. Eu não sei explicar essas coisas. Só sei que, onde há fé verdadeira, coisas inexplicáveis acontecem. Certo dia, um jornalista apareceu. Tinha ouvido falar da história do padre sequestrado e da imagem milagrosa. Queria fazer uma reportagem. No começo, recusei. Mas a comunidade me convenceu. Padre, essa história não é só sua. É nossa. E talvez outras pessoas precisem ouvir que é possível recomeçar. Aceitei, mas com a condição de que o foco fosse na comunidade, não em mim. A reportagem foi ao ar algumas semanas depois. Mostrou a favela, as casas simples, a igreja pequena, a imagem quebrada. Mostrou Marquinhos e Diogo contando suas histórias de transformação. A repercussão foi inesperada. Começaram a chegar doações de todo o país. Conseguimos reformar a igreja, ampliar o Espaço Rafael, criar uma cozinha comunitária que alimentava mais de 100 famílias diariamente. Voluntários começaram a aparecer. Outros padres me procuraram dizendo que a história tinha tocado neles. Aquilo me deixou desconfortável no começo, porque eu não queria ser exemplo de nada. Mas entendi que as histórias de transformação são para serem compartilhadas, porque dão esperança, porque mostram que mudança é possível. Uma das coisas que mais me tocou foi receber cartas. Cartas de pessoas de todo o Brasil contando suas próprias histórias. Padres em crise de fé. Pessoas vítimas de violência. Ex-presidiários querendo recomeçar. Cada carta era um mundo, uma dor, uma esperança. E eu tentava responder todas. Porque sabia o quanto uma palavra de encorajamento pode fazer diferença. Marquinhos continuava sua caminhada. A sociedade não perdoa rápido. Muitas portas se fecharam. Mas ele persistiu. Um dia, me disse, padre, eu nunca vou esquecer o que eu fiz. Eu carrego isso todo dia. Mas aprendi que carregar não significa ficar parado. Significa caminhar mesmo com o peso. Aquilo era sabedoria pura. Dona Lourdes também teve vitória. O filho cumpriu a pena, saiu, recomeçou, e hoje trabalha numa padaria. É voluntário do Espaço Rafael. Certa vez me disse, padre, se não fosse vocês, eu teria voltado pro crime. Mas aqui, vocês acreditaram. E isso fez toda a diferença. Minha saúde se estabilizou com os cuidados adequados. Aprendi a descansar, a me alimentar melhor, a aceitar minhas limitações. E percebi que isso não era fraqueza. Era sabedoria. Certo domingo, durante a primeira comunhão, 15 crianças iam receber a Eucaristia pela primeira vez. Quando cheguei numa menina, filha de catadora de lixo, coloquei a hóstia na língua dela e disse o corpo de Cristo. Ela me olhou com seriedade profunda e respondeu, com a voz firme, Amém. Eu acredito.
Aquele eu acredito dito por uma criança pobre, que não tinha quase nada material, mas que tinha tudo espiritualmente, me atravessou. Terminei a missa com os olhos cheios de lágrima. Naquele mesmo mês, completaram-se 5 anos desde que eu tinha saído do galpão. Decidi fazer uma peregrinação pessoal. Voltei ao local onde tinha sido sequestrado. A rua estava igual, mas meu olhar estava diferente. Não via mais aquele lugar como território de medo. Via como território de graça. Porque foi ali que Deus me encontrou. Fiquei parado naquela esquina por alguns minutos, em silêncio. Agradeci. Agradeci pelo tapa, pela humilhação, pelo sequestro, pela dor. Porque tudo aquilo tinha sido o instrumento que Deus usou para me libertar da prisão do meu orgulho. E senti uma paz tão grande. Como se alguém tivesse colocado a mão no meu ombro e dito: está tudo bem. Você aprendeu. Agora continue andando. Os anos continuaram passando, trazendo alegrias e tristezas, vitórias e derrotas. A vida na periferia não ficou mais fácil. A violência continuava, a pobreza continuava. Mas algo tinha mudado, a forma como a comunidade e eu enfrentávamos tudo isso. Não era mais com resignação passiva, nem com revolta destrutiva. Era com esperança ativa, com fé que resiste, com amor que não desiste. A imagem de Nossa Senhora Aparecida continuava sendo o coração da nossa comunidade. Todos os dias, pessoas vinham rezar diante dela. E eu continuava aprendendo com cada uma. Aprendendo que fé verdadeira não é ausência de dúvida. É continuar caminhando mesmo quando a dúvida aperta. É continuar acreditando mesmo quando as evidências dizem o contrário. É continuar amando mesmo quando o coração está machucado. Marquinhos, depois de anos de trabalho honesto, decidiu dar testemunho público. Queria contar sua história em escolas, em presídios, em comunidades. Queria dizer para os jovens que o crime não compensa, que sempre há outro caminho. A diocese aceitou. E ele começou a viajar, contando a história do traficante que teve um sonho com Nossa Senhora e decidiu mudar de vida. Muitos se emocionavam. Alguns jovens procuravam ajuda depois, querendo sair do crime. Marquinhos tinha se tornado instrumento de transformação. Diogo abriu uma pequena marcenaria própria e começou a contratar outros ex-detentos, dando a eles a mesma chance que tinha recebido. Virou referência como exemplo de reintegração. A filha de Marquinhos cresceu e se tornou uma jovem linda, cheia de vida. Certa vez, ela veio me agradecer. Padre, obrigada por não ter desistido do meu pai. Obrigada por ter acreditado nele quando ninguém mais acreditava. Aquilo me lembrou que nossos gestos, por menores que sejam, têm consequências. Uma palavra de encorajamento, uma mão estendida, um abraço sincero, podem mudar trajetórias inteiras. Com o passar do tempo, comecei a sentir o peso da idade. Os cabelos ficaram brancos, as costas mais curvadas, os passos mais lentos. Mas o coração continuava cheio de gratidão. Um dia, sentado na pracinha, um menino se aproximou. Tinha uns 8 anos, os olhos curiosos. Perguntou: Padre, é verdade que o senhor foi sequestrado? Sorri. É verdade, sim. Ele arregalou os olhos. E o senhor não ficou com raiva? Pensei por um momento. Fiquei, sim. Mas, com o tempo, aprendi que raiva só prende a gente. E que perdoar é se libertar do peso de carregar aquilo pro resto da vida. Quando completei 10 anos vivendo na periferia, a comunidade organizou uma celebração grande. Vieram pessoas de vários lugares. Durante a missa, pediram que eu falasse. Subi ao altar. Há 10 anos, eu vim pra cá quebrado. Achava que não tinha mais nada a oferecer. Mas vocês me mostraram que Deus não precisa de gente inteira. Ele precisa de gente disposta. Aprendi que fé não é ter certezas. É caminhar mesmo na dúvida. Aprendi que amor não é sentimento. É escolha diária. E aprendi que o milagre está na transformação lenta e silenciosa do coração. Desci do altar com lágrimas nos olhos. Fui abraçado por dezenas de pessoas. Marquinhos estava lá, com a filha. Diogo estava lá. Dona Lourdes. Dona Terezinha segurando a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E tantos outros. Cada um com sua história. Cada um com suas feridas. Cada um com sua fé. E todos juntos formando o corpo de Cristo. Imperfeito, mas real. Quebrado, mas de pé. Naquela noite, sentei na beirada da cama e peguei a imagem de Nossa Senhora. Olhei para o rosto descascado, para o braço quebrado. E sorri.
Porque entendi que aquela imagem era eu. Era Marquinhos. Era Diogo. Era cada um de nós. Quebrados, descascados, mas escolhidos, amados, não pela nossa perfeição, mas pela nossa entrega. Falei, bem baixinho, obrigado, Senhora, por ter aparecido quando eu mais precisava, por ter se manifestado não em glória, mas no lixo, porque foi ali que eu te encontrei de verdade. Obrigado por me ensinar que fé verdadeira é sobre confiar mesmo sem entender. É sobre abraçar o mistério. É sobre continuar caminhando mesmo quando tudo parece perdido. Deitei na cama, abracei a imagem contra o peito e dormi em paz. Uma paz que não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que não estou sozinho. O padre arrogante que achava que sabia tudo sobre Deus morreu naquele galpão há muitos anos. O homem que sobreviveu aprendeu que não sabe nada, mas que isso não importa. Porque Deus não pede que a gente saiba. Ele pede que a gente confie, que a gente ame, que a gente sirva. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente que tudo foi graça. O sequestro foi graça. O desespero foi graça. A imagem quebrada foi graça. Tudo. Porque Deus escreve certo por linhas tortas. E Ele transforma a tragédia em redenção, dor em aprendizado, queda em levante. E Nossa Senhora Aparecida, que apareceu quebrada no lixo de um galpão quando eu estava no fundo do poço, continua aparecendo. Todo dia. Para quem tem olhos de ver. Para quem tem coração de crer. Para quem tem humildade de abraçar o mistério sem exigir explicações. O que te move em tempos de incerteza?